Olá, muito boa noite. Meu nome é Eric Miranda e estou começando aqui mais um lugar de escuta do Salceiro. E hoje trazendo aqui, já dividindo a tela comigo, uma pessoa que eu conheci alguns anos atrás, estava um tempão sem vê-lo e aqui estou, né? Por mais que seja da forma virtual, já muito feliz de estar batendo esse papo com o Tiago Magalhães. Tiago foi um dos organizadores do protesto do último dia 22 contra a fala criminosa de intolerância e racismo religioso do pastor Felipe Valadão, proferida no primeiro dia de comemoração do aniversário de Itaboraí. Pós essa questão que rolou, né, isso tomou uma proporção ainda bem muito grande dentro da mídia e outros canais também dentro da internet, por exemplo, muita coisa vem acontecendo porque eles fizeram um ato no domingo, que foi aniversário de Itaboraí. Foi um ato que teve esses desdobramentos que o Tiago vai estar trazendo aqui para a gente. Uma das intenções de ter o Tiago aqui é falar sobre os desdobramentos, sobre o que vem acontecendo de lá para cá. E claro, apesar de estarmos aqui, né, para falar sobre esse crime, aí eu vou sempre pontuar isso, crime. Não é só um ato lamentável, nada disso. O que aconteceu foi um crime e é dessa maneira que a gente precisa estar enfatizando. E eu enfatizarei dessa maneira. Eu não poderia trazer um cara como o Tiago, que tem uma vivência dentro da cultura assim como eu, se não também para falar sobre cultura, né? Então vamos conhecer um pouquinho da história do Tiago também. Está envolvido num projeto muito legal que ele vai estar trazendo aqui para a gente. Professor, artista, músico, professor, entre outras coisitas mais. Estou muito feliz de ter o Tiago aqui. Antes de iniciar esse bate-papo com o Tiago, só dizer, né, que a gente está aqui fechando esse mês de maio nessa terça-feira e muito feliz porque o mês de maio é o mês que o Salceiro completa 2 anos, né? Completamos 2 anos de projeto, de existência, sobrevivência, até porque o Salceiro é filho da quarentena, né? Estava dentro da pandemia, nasce justamente naquele momento mais terrível da pandemia, onde eu estava aqui já enlouquecendo, e nós, artistas, né, Tiago, tivemos que nos reinventar nesse período, sofremos e continuamos sofrendo, porque temos um governo aí que, enfim, todo mundo já sabe dessa história que eu estou sempre falando aqui. Então, 2 anos de existência, de sobrevivência e resistência também. E eu fico muito feliz e agradecido a todas, todos e todos que fazem parte dessa história, aos nossos apoiadores que tivemos ao longo desses 2 anos, e claro, a você que faz parte do Clube Salceiro. Hoje não tivemos a vinhetinha com o vídeo da nossa campanha de financiamento coletivo, mas são vocês que dão sustentabilidade a esse trabalho, e fica sempre o pedido para quem puder ajudar com apenas R$ 5 mensal lá no site Apoia-se. Na descrição desse vídeo você encontra o site. A partir de R$ 5 você pode ajudar e muito ao Salceiro continuar nessa caminhada, né? Tanto eu como também a Carol, que faz a transmissão aqui para gente, a Josiane, nossa pequena grande equipe do Salceiro, com o lugar de escuta às terças-feiras, sempre trazendo tema e pessoas importantes aqui, com temas super relevantes, como vai ser esse bate-papo meu com o Tiago aqui hoje. E também no domingo, a live para cozinhar e bailar do Salceiro, que neste domingo agora estarei aqui nesse cenário. Domingo que passou, estava lá na Feira Livre de Boca do Mato. Próximo domingo, ao ar livre. Tiago, está até convidado, está rolando quinzenalmente lá em Boca do Mato, que você conhece bem, a Feira Livre de Boca do Mato. A feira ali. O Thiago é quase um cachoeirense, ele é apaixonado por esse lugar. De vez em quando no Instagram vem acompanhando suas passagens por aqui, altas cachoeiras, tomando banho, fotos super legais, enfim, contato com a natureza. Então, na próxima semana estarei aqui, mas quinzenalmente estou lá na Feira Livre de Boca do Mato, sempre trazendo aquele cardápio sonoro com muita música latina, afro-caribenha e africana, que é o cardápio principal do Salceiro, e também tendo convidados para um bate-papo, a live, quando eu faço aqui em casa, começa às 11 horas, sempre também tendo uma convidada, um convidado. Bem, dito isso tudo, tem a nossa lojinha do Salceiro também, que tem das camisas, os pôsteres do Salceiro. Então, na descrição você encontra o link da nossa lojinha. Dito isso tudo, Tiagão, muito obrigado, cara. A gente aqui, eu estou falando como se a gente estivesse na terça-feira, mas para vocês saberem, a gente está gravando isso uma sexta-feira à noite. É bom a gente ser transparente com vocês. Estamos num sextou à noite aqui, batendo esse papo, e eu te agradeço muito. Teve uma tentativa da gente fazer na semana passada, na terça-feira, que não teve o Salceiro, mas o Thiago, com tudo isso que veio
que aconteceu, a vida dele deu uma virada de cabeça para baixo. Espero que você esteja já se retornando à posição normal, mas te agradeço muito, meu irmão, por você estar aqui nessa noite comigo. Obrigado, obrigado. Primeiramente, queria dar boa noite a todos, a todas e a todos, por esse espaço livre de conversa. Eu, assim, acredito que isso é uma coisa muito importante para a cultura, para todos os povos. O trabalho que você faz que é maravilhoso, que é incrível. Eu venho acompanhando algumas lives ao longo da semana, vendo os feedbacks, né? E assim, é muito bonito. É muito bonito a gente poder falar de cultura abertamente, poder falar de coisas importantes, né, na vida, porque eu acho que a cultura e a educação é a base de tudo na nossa vida. Eu acredito que se eu sou quem eu sou hoje, é por conta da cultura, é por conta da educação que minha mãe me deu e que a escola onde eu estudei, tudo que eu fiz na minha vida me levou a ser quem eu sou hoje, né? Então, assim, só agradecer a todos e agradecer a você especificamente por esse espaço de conversa tão bacana e eu estou aqui aberto para a gente falar sobre cultura e tudo isso. Ah, bacana, meu irmão. Obrigado aí pelos elogios. Mais uma vez é um prazer muito grande estar aqui com você. Galera, se a minha câmera estiver travando e tal, porque hoje aqui para a gente fazer o StreamYard não está tão legal, né? Tive que iniciar para a gente fazer essa gravação, mas enfim, pelo menos está rolando. Então peço desculpa por isso. Por causa que a gente está gravando antes, então não vai dar para aparecer o seu comentário no chat, mas participe aí com os comentários nessa terça-feira que você está assistindo, a gente vai estar assistindo também, vai estar comentando com vocês, é super importante. Dá uma curtida no vídeo, a questão da visibilidade a esse bate-papo, né? Isso é muito importante. Dê a curtida no vídeo, compartilhe com as pessoas que você acha que é importante estar trazendo as informações, né, tudo, as histórias que o Thiago vai estar contando aqui. Compartilhe com essas pessoas também. E se não está inscrito ainda na TV Salceiro, se inscreva aí na TV Salceiro e vamos que vamos. Tiago, para começar esse nosso bate-papo pelo começo, como eu faço aqui de costume, né, com as pessoas que são convidadas a vir aqui, queria que você contasse um pouquinho da sua história, falar de onde que você é, e especialmente a esse link da sua história, como que a arte entra na sua vida, como que a arte te toca e depois como você toma a decisão, que para algumas pessoas é muito difícil, de viver de cultura. Eu queria que você contasse essa história para a gente. Vamos lá, como a gente fala, né? Senta que lá vem a história. Vamos embora. Então, eu sou daqui de Itaboraí, né? Nasci e me criei na cidade de Itaboraí. Nasci num bairro chamado Sossego, né? Minha casa, minha mãe, meus pais moram lá até hoje na mesma casa, né? Eu nasci no São Judas Tadeu, que é uma coisa muito importante, que é um hospital que na verdade não existe mais hoje, Edson, mas a maioria das pessoas da minha faixa etária de idade nasceram nesse hospital, mas infelizmente ele não existe mais, né? A cultura na minha vida e a música, ela sempre foi muito intrínseca dentro do meu coração, dentro da minha veia, sabe? Eu sempre fui apaixonado. Minha mãe contou uma história uma vez, logo recém-nascido, e no dia que eu nasci, estava passando um caminhão na beira da pista, que esse hospital era na beira da pista, e logo quando eu nasci, eu parei e fechei o olho, assim, como se eu estivesse prestando atenção, ouvindo alguma coisa, né? E era esse barulho desse caminhão. Então, assim, isso já prova o quanto a minha audição, né, e a parte auditiva já era uma coisa muito presente na minha vida ao longo do tempo. E aí eu conheci a primeira banda de rock da minha vida através do meu irmão, que era muito roqueiro, e eu me apaixonei pela percussão, né? Comecei primeiro tocando bateria, depois comecei a tocar cajón, e aí fui evoluindo nesse meio do caminho de instrumentos de percussão. Conheci um instrumento chamado djembe, que é um instrumento africano, que ele funciona de forma ao contrário dos atabaques. E, e aí, logo em seguida, eu conheci, eu não nasci em religião em berço, eu nasci em berço de uma cultura evangélica,
só que eu conheci a cultura africana, a religiosidade, né, do candomblé, da Umbanda, e ali foi minha entrada com os atabaques, e eu me especializei nisso, e hoje em dia eu dou aula de percussão, né, de instrumentação afro-brasileira. É um projeto aqui em Itaboraí chamado CCA, que dão cursos 0800 através de uma empresa que veio do Rio, de uma produtora, conseguiu fazer essa captação de recursos e conseguiu montar esse projeto aqui na cidade de Itaboraí. E eu vim ser o instrutor, né, e levar essa proposta aí de ensinar a parte percussiva dos povos de terreiro, né, de matriz africana, dos ritmos da Umbanda e do Candomblé, né? Mas lá a gente é um espaço totalmente neutro, totalmente músico, nada voltado à religião, e sim para incentivar as pessoas a conhecerem a música. E assim, a música é isso na minha vida, a música é a batida do coração, é o vento que sopra, é só a gente fechar os olhos um pouquinho e dar um pouco de força à nossa audição, e a gente vai conseguir separar cada detalhe que a gente escuta ao longo do nosso dia. E um documentário que eu vi há muito tempo atrás, que era um documentário da África, eles falando sobre como a música era muito importante dentro da vida deles, né? E eles falam muito de batida de pé, de batida de mão, e é as primeiras músicas mais primordiais, né? O começo da música no mundo, né? A gente fala aí do atabaque, que é o instrumento mais antigo que a gente tem na Terra hoje, que tem ligações com o povo árabe, aí você tem um pouco do Egito, e aí tem uma entrada que é tudo dentro da África, isso, tem uma entrada ali pela África, e é um instrumento específico que fala muito sobre que é o barulho do tambor que conecta aqueles que estão na terra com aqueles que estão no céu, com aqueles que estão no Orun, né, que é essa palavra em específico, né, na língua Yorubá, e que faz todos, todo esse espaço da terra e do céu se comunicarem e estarem em harmonia, né, uma conexão com nossos ancestrais. E assim, eu sou maravilhado pela música, maravilhado com tudo que eu faço na minha vida. Eu tenho um carinho muito enorme e me entrego de coração da melhor forma possível. Pô, que bonito, meu irmão, que bonito. Você falando essa questão da percussão, né? Do seu primeiro contato, que sua mãe contou lá atrás, me lembrou uma entrevista do Carlinhos Brown, há muito tempo atrás, na antiga revista Bis, Showbiz, que já era Showbiz já, ele falando, né, dessa maravilha que é o brasileiro, a criança brasileira que já com a garrafa PET já dá os primeiros batuques na calçada, né? Já tem essa Sim, percussão que vem, né? O berço da África, vem da África isso, dessa questão percussiva dentro do nosso povo, a gente já tem isso desde muito cedo dentro da gente. E aí eu sempre fico pensando, Thiago, né, você falando isso, você está dentro da arte, está dentro da cultura, mas o quanto de pessoas, de crianças que poderiam estar dentro da cultura, né, e que ao longo do caminho, por não ter um incentivo, por às vezes também não ter uma condição financeira, e principalmente por a gente não ter uma questão educacional dentro das escolas de música, né? Quantas pessoas a gente perde, não só, né, a gente pensando na percussão orgânica tradicional, mas nos sim, beats mesmo, hoje em dia, que essa molecada tá arrebentando aí fazendo beat, com seja pro certeza. funk, seja pro rap, que tem muito dessa influência africana, árabe ali em tudo que é criado, né, não, Thiago? Sim, com certeza. Eu vejo muito desses elementos todo o tempo. Até um dos viés das minhas aulas é mostrar o como esses ritmos mais patriarcais, né, e matriarcais, né, dos ritmos brasileiros que existe hoje, né? Porque a gente vê um samba de roda e você vê vários elementos que saíram de dentro de um terreiro, né? Aí você vai no afoxé, você vê também o corpo deles estão totalmente voltado, o funk é totalmente voltado, o rap, né, o hip hop em si, por conta das batidas, né, e outros ritmos, por exemplo, todos eles vêm do berço, né, da matriz africana, tudo vem da África, né, se a gente for falar um pouquinho de geografia, a gente entende que os continentes se encaixavam e em algum determinado momento se separaram,
né? Então isso faz toda a conexão com a história e assim, para mim, na minha percepção, isso tudo é coligado, né? E quando eu falo dos ancestrais, é esse coletivo, é essa conexão com tudo, com a história, com a geografia, com a música, com a culinária, com tudo que a gente tem de herança desses povos que vieram para cá, infelizmente vieram forçadamente, mas que eu tenho certeza que não existe nada na Terra que seja 100% negativo. Se eles vieram para cá em questão negativa, foram que a partir daquilo viria muitos frutos. E hoje em dia a gente tem aí toda essa herança, todo esse povo que é maravilhoso, que está dentro de todos nós, né? É o berço do Brasil, é o berço da África e é muito lindo isso. Agora, Thiago, eu queria que você explicasse só mais um pouquinho sobre o curso. O curso acontece quando? Quem pode participar do curso? É voltado só para moradores de Itaboraí? Conta aí um pouquinho dessas informações aí em relação ao curso, se alguém aqui se tiver interessado já saber já o que fazer. Perfeito. Então, o curso do CCAT, ele é ali no Outeiro das Pedras, né? Ele é, sim, voltado para o povo de Itaboraí, ele ainda não abriu para outros municípios, em específico, que a gente tem muitas crianças aqui em Itaboraí, muitos adolescentes, pré-adolescentes, que precisam de se ocupar com cursos, com coisas boas. Na verdade, esse projeto não tem só o meu curso, né? Tem curso de informática, curso de culinária, curso de barman, e o meu curso em específico que eu dou aula, ele começa na faixa etária de 10 anos de idade e em diante. Eu tenho alunos que têm 10 anos e tenho um aluno que tem 69 anos dentro desse curso. Eu dou aula, tenho duas turmas, que é na terça e na quarta-feira. Eles estão sempre no mesmo horário, de 6 às 8, né? E esse projeto é muito maravilhoso, é um projeto que dá curso para as pessoas 0800, dá diploma, e Legal. oferece, né? Oferece formações, né? Como coisas voltadas à culinária, que você vai se tornar um profissional na área de culinária através desse curso, vai ganhar isso, né? Pessoas que vão trabalhar ali, tem o professor de barman que ensina a fazer drinks, que ensina a ser garçom. Então, tudo isso é para trazer um benefício para o povo daqui de Itaboraí, né? E eu sou assim, muito grato por esse projeto, porque eu queria que na minha época, quando eu era adolescente, tivesse esse projeto, e não teve, infelizmente, mas assim, hoje eu estou num outro ângulo de ser professor, né? E estar participando dessa coisa tão maravilhosa. Eu penso muito nisso, Cachoeiras, você sabe que tem uma efervescência cultural muito grande aqui, né? Então tem grupos como o Grucon, que é o grupo do nosso movimento negro, que dá alguns cursos, Macacucine, eu fico pensando isso, né? Falei, caramba, eu queria ser adolescente nesse momento, mas ao mesmo tempo é bacana que a gente acaba sendo um pouco protagonista também desse momento dentro da cidade, promovendo as coisas legais para essa molecada, para essa galera nova que tem mais é que se alimentar, né, de música, de informação cultural, enfim, é isso mesmo. E a gente está nesse papel também já me deixa muito feliz. Mas eu tenho uma invejinha dessa galera porque tem muita coisa boa acontecendo na cidade que na minha época eu não tinha essa oportunidade. Agora eu queria que você, aqui, né, como eu falei com você e você acompanha também as lives e tal, a gente sempre gosta de trazer o beabá mesmo da informação sobre o assunto que a gente está trazendo aqui. E aí você falou já da sua entrada dentro das religiões de matriz africana, a questão toda da percussão, e você hoje é um tocogan, né? Eu queria que você explicasse o que é o tocogan, né? Que é um nome tão bonito, e um nome, isso é muito legal, né? Porque esse nome, é a primeira vez que eu me lembro, ouvindo mesmo e entendendo o que era, foi quando apareceu para mim, eu pré-adolescente ainda, a Nação Zumbi com o Tocogan, que é um dos integrantes da Nação Zumbi, né, o percussionista, e é um nome lindo, né? Aí depois eu fui buscar a informação aí que sim, que eu fui entender. Sim. Então, na verdade, o Ogan, ele é um personagem, é uma pessoa, né, que tá ali, uma persona, né, me explicando melhor.
uma pessoa que está ali para poder trazer a música, mas o Ogan ele tem várias funções, né, em questão dentro da espiritualidade. Dentro do Candomblé e da Umbanda, a gente é chamado de pai, né? A gente não tem um dom específico que a maioria das pessoas tem, que é o dom da incorporação, né, em específico, né, que recebe os orixás. A gente é responsável, os ogãs em específico são responsáveis para chamar essas energias e que esses ancestrais venham e se conectem com essas pessoas, né? E a gente tem um outro lado, que é o ser feminino, que é chamada em algumas nações de Eked, outras de Yorubá, outras na Umbanda é chamada de Cambona, né? Que são as mães, são chamadas de mães também, né? Porque elas cuidam o tempo inteiro dessas pessoas, em tudo que está acontecendo ali ao mesmo tempo dentro de um terreiro, dentro de um candomblé, né? Dentro da Umbanda, elas estão cuidando dessas entidades, dessas pessoas que estão ali nos seus respectivos transes, né? Limpando, enxugando o suor, dando o que eles querem, conversando, auxiliando as outras pessoas que estão conhecendo aquela cultura, para que as pessoas saiam dali melhor, para que as pessoas conheçam aquilo verdadeiramente. É mais ou menos isso, assim, uma função do Ogan, né, que é esse ser masculino, que tem essa função de tocar, invocar, trazer a energia dos ancestrais. A nossa palavra, a gente acredita que a nossa palavra ela tem muita força. Então, quando a gente canta os ancestrais, eles escutam no céu e vêm aqui em homenagem a nossas palavras e com os barulhos dos tambores, eles vêm e se conectam com todos nós. É mais ou menos isso. Ah, legal. Bem, só corrigindo, eu falei que Tocalgan é o nome do percussionista da Nação Zumbi. No caso, a função do Thiago é ser o Ogan, né? Que, enfim, ouça a Nação Zumbi e ouça os mais Ogãs também, porque é muito bonito toda essa história que você trouxe aqui pra gente. Tiago, entrando nessa questão, né, desse crime praticado pelo Felipe Valandão, primeiro eu queria saber de onde você estava, de que maneira você recebeu isso, né, e qual foi a sua reação na hora. Eu digo isso porque, assim, eu fui saber disso no outro dia de manhã, e eu não sou de religião de matriz africana, embora tenha um maior carinho e respeito, né, por todas as religiões, mas de matriz africana, até mesmo o lugar de escuta do Salseiro. O Salseiro me deu a oportunidade desses 2 últimos anos aprofundar ainda mais sobre assuntos que eu não tinha tanto conhecimento. Conhecia superficialmente algumas coisas e isso foi importante para mim, né? E trouxe já bastante pessoas aqui de matriz africana, então para mim sempre foi uma aula, né? Ter essas pessoas e receber isso. Mas a reação que eu tive, cara, foi assim, eu confesso que foi de muito nojo no primeiro momento, sabe? De nojo, de vergonha, de saber que a gente, né, lida com isso e isso tá aí mesmo, enfim, a gente vê essas cenas se repetindo, mas quando tá mais próximo de você, a coisa toma uma proporção um pouco maior até, né? Mas eu queria saber de você, de que maneira você recebeu essa informação e qual foi sua reação no primeiro momento? Então, na verdade, esse crime ele veio acontecer, né, na noite de quinta-feira, né? No primeiro dia de festa daqui da cidade. A festa teve 4 dias de eventos aqui na cidade, né? E esse primeiro show foi só de do povo dos povos evangélicos, né? E aí ele veio cometer esse crime lá, em específico no palco, e eu logo em seguida recebi um áudio, né, gravado por um amigo meu que estava lá no show. E a gente estava conversando sobre esse assunto no mesmo dia, mais cedo, não, na mão da tarde, falando sobre intolerância religiosa, falando sobre todo esse viés, e por acaso isso veio acontecer, né? Quando eu recebi isso, assim, eu vou ser bem sincero, eu fiquei muito chateado, porque ele, ele magoou uma coisa que o nosso povo carrega marcas, né, dentro dos seus espíritos, né, que é esse
essas marcas dos ancestrais nossos que sofreram, né, que apanharam, que morreram, que perderam suas casas, que foram queimados, e isso acontece até os dias de hoje, tá? Deixando bem claro que isso é uma coisa que acontece, a intolerância é uma coisa que acontece cotidianamente, né? Dentro de vários lares, dentro de terreiros de matriz africana e nas escolas em específico. São relatos de uma aluna minha estava comentando sobre esse assunto em específico dentro da sala de aula e foi repudiada por algumas outras crianças em específico que estudavam com ela. Então, assim, você vê que a intolerância religiosa, o preconceito contra etnia, contra cor, contra tudo isso está muito a- agarrado nas pessoas, assim, dentro delas, né? E voltando a essa questão de quando eu recebi o áudio, eu fiquei muito triste, muito chateado, e logo em seguida eu parei para pensar assim, eu estou recebendo isso e o que que eu vou fazer com isso? Eu sou um Ogã, né? Sou o Tiago, primeiramente, né? O Tiago Magalhães. Em segundo, eu sou um Ogã e ele está referindo a minha religiosidade, o meu sagrado, ele está falando mal do meu sagrado e daquilo que eu acredito. Então, e em momento nenhum a gente fez alguma coisa contra ele. Então, assim, veio um estalo na minha cabeça, né, que eu acredito, tenho certeza que foi os meus ancestrais falando para mim que era para mim lutar. E aí veio essa ideia de montar a manifestação, e aí eu tenho a minha esposa, a Natália, né, eu conversei com ela e falei assim, cara, a gente precisa montar a manifestação porque não pode ficar assim, não pode ficar dessa forma. Nosso povo não pode se esconder mais. Nosso povo está cansado de apanhar. E isso está acontecendo dentro da minha casa, da onde eu nasci, da onde eu resido até hoje. Então, assim, eu tô aqui para lutar. Você está aqui para lutar comigo? Ela falou assim: eu vou lutar com você. E aí eu comecei a entrar em contato com algumas pessoas de extrema confiança comigo, né? Que é a Gabi, a Estela, e eu montei um grupo em específico, né? Botei lá a manifestação, botei essas pessoas dentro do grupo e comecei a trabalhar alguns contatos. E eu, assim, ao longo do tempo, eu fiz muita amizade com muita gente de dentro de terreiro, de dentro de várias camadas de sociedade possíveis. E uma pessoa que me ajudou muito foi a Aretusa, né, de São Gonçalo. Ela é uma IA que me apoiou assim de uma forma gigantesca. Ela tem muito contato forte, né? E eu entrei em contato com ela e falei assim, mandei o áudio, ela me atendeu e falou assim, eu não acredito que está acontecendo isso na cidade de Itaboraí, a gente estava falando sobre isso mais cedo, né, até no terreiro do meu pai em específico, por causa de uma reunião que a gente fez, que esse amigo estava lá, né, pegando o viés da situação que a gente estava falando antes, Sim. e, e ela falou assim, eu falei para ela, eu quero montar uma manifestação em Itaboraí, eu preciso montar uma manifestação em Itaboraí, só que assim, eu sou uma pessoa normal, eu sou um Ogã, eu vou conseguir movimentar algumas pessoas. E eu preciso da sua força que você tem, dos seus contatos que você tem para me ajudar. E ela falou assim, Tiago, mesmo morando em São Gonçalo, eu sou o seu irmão de axé e eu vou lutar pela sua causa, pela sua casa, porque eu sei que se eu não lutar hoje, aí em Itaboraí, amanhã está acontecendo aqui na minha casa também, no meu terreiro, na minha cidade. E ela começou a movimentar, e aí começou a chamar algumas pessoas, outras pessoas entraram em contato comigo, e assim, o grupo, na mesma noite que aconteceu, praticamente eu virei a noite nesse dia, né? Eu fui dormir, era 3, aconteceu 9 e pouca, eu fui dormir, era 3 horas da manhã, entrando em Olha, contato com todos os sacerdotes possíveis que eu conhecia, pedindo contatos de outros amigos que tinham mais contatos de outros sacerdotes, e eu acrescentando dentro desse grupo no WhatsApp.
e passando a informação, falando para eles, a gente precisa lutar, a gente não pode abaixar a cabeça, nós somos um povo de resistência, nós somos um povo forte, um povo que luta e sempre vai lutar. O nosso sagrado, nossos orixás são guerreiros, que tiveram os seus feitos, de vitória ao longo da vida, de batalha. Então, assim, eu não, ninguém aqui pode deixar isso acontecer. E aí as pessoas se inflamaram com isso, né? Sentiram a dor também, né? Porque é uma dor coletiva de todos nós. E eles começaram a movimentar, cada um movimentando dos seus lados. Eu tive algumas peças muito importantes, né, nessa caminhada junto com a gente aqui em Itaboraí. E eu fui dormir nas 3 horas da manhã. Quando eu acordei no outro dia, o meu telefone estava bombando. Eu não conseguia responder a todos. E aí comecei a entrar em contato com as meninas, conversar com elas para elas me ajudarem. Fui separando as funções específicas, fui ligando para as pessoas que eu poderia ligar. E algumas pessoas muito importantes, né, primeiramente vieram até mim, né? Eu queria dar uma pausa, né, na minha fala e agradecer primeiramente, porque eu não sou ninguém, eu sou o simples Thiago que conseguiu fazer isso tudo por conta de todas essas pessoas que se movimentaram, por conta de todas essas pessoas que vieram, as Ialorixás, os Babalorixás, é, as figuras públicas, né? Tínhamos deputado, tinha o Babá Ivani dos Santos, que é uma pessoa que é militante durante muito tempo, já que a luta pela causa há muitos e muitos anos. Nós temos o Carlos Mink, o Carlos Mink, que é da Alerj, presidente da Alerj também, que luta nessas pautas há muito tempo. São pessoas assim que militam há mais de 20 anos, né, por essa causa de intolerância religiosa e por outras causas que o nosso Brasil tem que cortar de uma vez por todas, né? E agradecer também as pessoas que se movimentaram, os jornalistas, né, a Globo que veio para cá, todos os jornais que reportaram isso, passaram essa informação para todos. Então, assim, chegou um momento que aquela simples manifestação que o Tiago estava movimentando virou uma coisa gigantesca, né? E que todo mundo se reunindo, e aí começou as reuniões, né? Comecei a fazer algumas reuniões em questão online, consegui juntar as pessoas online para fazer reuniões. A gente teve nesse dia, na sexta-feira, a gente começou a decidir as datas em específico com essa comitê, essas organizações, com esses líderes, e fomos se alinhando, alinhando, alinhando. Eu tive na base de umas 3 reuniões nesse dia em específico, e aí no outro dia a gente teve mais umas 3 reuniões e uma presencial à noite, né, que seria na noite no dia do sábado, e no domingo teve a intervenção, né, teve lá a manifestação. Foi uma coisa assim, e ao mesmo tempo que eu estava triste por aquilo que estava acontecendo, eu estava extremamente feliz, né? Como eu citei, que não existe coisas 100% negativas e também não existe coisas 100% positivas, né? O bem e o mal, dentro da concepção do culto de matriz africana, eles andam lado a lado. O que a gente busca é o equilíbrio das coisas, né? Que não aconteça nenhum impercalço, que a gente consiga se equilibrar entre esses dois lados e que a gente consiga permanecer numa linha correta, né? Que é uma linha direta, que é a linha tênue ali entre os dois caminhos. E eu fiquei muito feliz e muito triste ao mesmo tempo, Sim, mas é, ao mesmo tempo muito feliz, muito uma gratidão muito grande, né? Por estar sim. vendo todas aquelas figuras que não se reuniam há muito tempo, né? Pessoas que não se falavam e estavam ali por conta da manifestação, né? A gente teve um caso de a maior quantidade de BOs montados na história por um crime de intolerância religiosa. Isso aconteceu na cidade de Itaboraí. Tivemos 232 BOs montados, né, contra esse crime que aconteceu, isso tirando
os BOs que foram montados coletivos, né? Então, assim, foi incrível, foi Sim, incrível. De um fruto negativo nasceu um fruto positivo, né? Tudo na vida é uma forma de conseguir virar essa chave. E aconteceu perfeito. a manifestação, tudo foi muito bem calculado, né? Aconteceu a intervenção em específico, aconteceu às 11 horas da manhã, que era um momento que não tinha mais crianças na praça, as crianças que desfilavam, né, nesse dia em específico, que é o dia 22 de maio, já tinham desfilado e era um desfile de adultos, então a gente escolheu esse horário especificamente para que se houvesse algum problema, a gente conseguisse ter menos danos, né, e a gente conseguiu entrar no espaço onde estava acontecendo, que é o entorno da praça. A gente conseguiu entrar dentro desse espaço junto com esse desfile e a gente fez nossa manifestação e mostrou. E assim a gente vê as pessoas que estavam ao redor, assim, que não estavam na manifestação, mas estavam assistindo, ver as pessoas vibrando, cantando os hinos da Umbanda junto com a gente, é, festejando por a gente estar fazendo aquele movimento tão grande, né? Então, assim, Que ficou legal. marcado, vai ficar marcado na história de Itaboraí, vai ficar marcado nesse pequeno coração aqui, e eu vou levar pro resto da minha vida e vou contar para os meus netos, meus bisnetos, se ele do mar e Deus Supremo me permitir viver até lá. Oxalá. Bacana, você falando eu vou me arrepiando, porque eu vi os vídeos, né? E eu ia falar justamente isso, né? Que no momento, por um motivo terrível, né? A beleza que foi ver aquele cortejo afro desfilando no dia do aniversário da sua cidade, né? E foi exatamente no dia do aniversário da cidade. O crime Sim, aconteceu na quinta-feira, se eu não me engano, então no domingo vocês estavam ali manifestando e mostrando a força desse povo de axé, não só de Itaboraí, mas da redondeza, como você bem colocou, né? E com esse sentimento coletivo, entendendo que o que aconteceu lá pode acontecer em Cachoeiras de Macacu, pode acontecer em qualquer outro lugar, como já acontece, né? Então sim, isso foi muito, muito bonito mesmo, né? Dentro dessa coisa ruim, vai ser esse movimento, que aí teve os desdobramentos, que eu queria que você falasse um pouco essa semana maluca para você, né, diante de tudo que aconteceu. Eu queria que você falasse um pouco desse desdobramento, né, em relação enfim, uma militância que eu acho que todos nós, eu sempre falo aqui, Tiago, e as pessoas estão cansadas de ouvir, mas eu vou sempre estar colocando essa situação, porque a gente fala assim, né, pô, não, eu sou contra a intolerância religiosa, mas independente de eu ser de religião de matriz africana, o que que eu faço para combater isso? Qual é o meu sim, posicionamento como cidadão diante de um acontecimento desse na minha frente? Qual é o meu comportamento de cidadão de saber que agora nós temos uma eleição para deputados, para senador, para governador, para presidente, e de repente estar votando num cara que é contra a religião de matriz africana? Então, sim, a gente acaba caindo em algumas incoerências que a gente não para analisar. E todos nós temos o nosso papel diante desse combate à intolerância, ao racismo religioso. E aí, dentro do que aconteceu, né, eu queria que você falasse um pouco desses desdobramentos. Eu sei que existe, pelo menos pelas notícias que eu acompanhei, tá, Tiago? Se eu estiver errado, você me corrige. Mas existe uma questão do policiamento nos terreiros, né? Porque, claro, uma fala como essa cria uma preocupação muito grande do que pode vir a acontecer, e por mais que a reação de vocês super legítima e bonita, com certeza teve gente que não gostou disso. Que legal que a reação do público lá foi muito boa, mas a gente sabe que existe esse ódio dentro dessas pessoas. Teve também e tem, né, a comissão da OAB, que é muito importante, acompanhando o caso, isso é muito importante dar uma força. Dentro da Alerj também, representações de queixa contra o pastor, mas enfim, fala um pouco desses desdobramentos, o que está aí para acontecer também em relação a esse acontecimento. Então, a primeira, aí eu falo como fruto, né? Porque a gente plantou uma semente e a gente regou e agora está na hora de colher esses frutos da melhor forma possível, né? De forma mais democrática possível,
de forma que consiga a restituição do nosso povo, né? Restituir, que assim, restituição é uma coisa muito complicada, porque são marcas que vão Sim, durar eternamente, né? Mas a gente está falando de um crime, então é assim que a justiça funciona e é assim que a gente tem que ir. Essa questão da polícia, a gente teve em contato com o comandante da 35ª DP, né? Que é daqui de Itaboraí, o comandante Gilbert, né? Através do Átila Nunes. Ele abriu esse canal, né? Ele estava lá na manifestação especificamente e abriu esse canal e a gente chamou a liderança da manifestação em específico e alguns representantes, né, de terreiros daqui de Itaboraí e a gente fez essa reunião e ele ficou à nossa disposição, deu o seu número pessoal para a gente, para que se acontecesse algum crime de intolerância em questão de tentarem invadir nossos barracões, em tentarem fazer alguma coisa com algum filho desses barracões, a gente conseguir ter a linha direta com a frente da 35ª DP, que é o comandante Gilbert, e assim, ele está ajudando muito, muito. Ele se posicionou num caso em específico que eu fiquei assim muito feliz. Esse caso ele foi citado pelo meu pai, né, especificamente meu sacerdote, né, do Candomblé. Ele levantou de um caso daqui de uma irmã de Itaboraí que passa um momento muito triste porque a rua dela ela tá toda esburacada, desculpa, e toda destroçada e ela não consegue entrar dentro do terreiro dela por conta disso. E ela tem que entrar por um terreno de uma vizinha para poder chegar nesse barracão. E ela tem vários projetos sociais lá dentro desse barracão, porque o barracão, todos os barracões, né, desde que seja de umbanda, de candomblé, eles pegam sempre a caridade, a ajuda ao próximo, ao amor o tempo inteiro a todas as pessoas. Então, assim, especificamente nesse barracão, ela tem projeto com crianças, ela tira do bolso dela, né, das pessoas que tem ali naquela comunidade do barracão, ela junta dinheiro para poder conseguir fazer comida, lanche, passar um final de semana dentro do barracão com aquelas crianças fazendo atividades e conseguindo matar a fome de muitas crianças que às vezes não tem um prato de comida para comer dentro de casa, né? Até me dá vontade de chorar falar isso porque me toca e me dói muito. E foi citado essa situação em específico porque ela não estava conseguindo entrar no barracão dela e aí o comandante Gilbert logo falou que iria conseguir, né, nos ajudar com uma retroescavadeira e conseguir fazer a limpeza lá da rua dela, conseguir botar um comboio da polícia para que não viesse nenhuma intervenção do tráfico, né? Então você está falando de sim. coisas bem sérias assim que acontecem, mas ele já movimentou, já conversou comigo, a gente já está conseguindo, já está desenrolando, já está desdobrando isso, e eu tenho certeza que em específico a gente vai conseguir ajudar essa irmã. E em coletivo a gente conseguiu, né, um documento deles que legitima a proteção da 35ª DP com todos os barracões de Itaboraí Legal. se vir fazer alguma uma intervenção de tolerância religiosa e se vierem pedrar, fazer algum mal contra o nosso povo, né? Essa questão da OB, agora entrando dentro da OB, foi um outro desdobramento que aconteceu, né? A OB entrou em contato com a nossa comissão e ela tem um evento que já acontece dentro dessa denominação de advogados, que tem a pauta como intolerância religiosa. É, eles fazem esse evento específico, trazendo essas pessoas, e aí eles pediram para que a gente ajudasse, entrasse em contato com os sacerdotes para que sejam contemplados nesse dia, e eles escolheram um corpo de pessoas que vão ser palestrantes, né, para poder palestrar para essas pessoas e homenagear também esses sacerdotes que são daqui de Itaboraí. Então, assim, é uma vitória o nosso povo ver uma organização como a OB, né, gigantesca que tem no Brasil inteiro, e
trazer essa felicidade para o meu povo, para o nosso povo, né, de matriz africana, que a palavra matriz africana engloba tudo, né? O povo de matriz africana Sim, engloba todas as linguagens, né? O candomblé, a umbanda, aí tem as nações, nações de Quito, nação de Angola, nação de Jeje, nação de Efon, você tem a Quimbanda, que vem da África, tudo isso vem da África. Você tem o Batuque, que vem da África, você tem e diversas outras etnias, né, que vêm da África em específico. E a gente tem outros povos também, que são os povos ciganos, que não tem muita fala, né, que vem aí já de uma parte ali mais europeia, mas que são considerados como povos perante a lei que foi a lei dos povos tradicionais, né, de matriz africana, que aconteceu feito em 2013, no final do Lula e a entrada da Dilma. Então, isso legitima os povos tradicionais de matriz africana e os povos que são os quilombos, né? Você tem os indígenas, que são nossos irmãos que estavam aqui até antes da escravatura. Então, assim, isso tudo está sendo cumprido de uma forma muito boa, né? E a gente está tendo várias outras reuniões também, que casos de sigilo também, para que as coisas sim, aconteçam, não claro. podemos dar muitos alarmantes em específico. Eu sou uma pessoa que, assim, especificamente, a minha equipe trabalhou comigo desde o começo, sempre pesa por a gente esperar as coisas virem, acontecerem concretizadamente, para depois a gente falar sobre esses Perfeito. assuntos. Mas essas duas a gente já conseguiu, já está tudo certo, já está sendo tudo organizado. A primeira já se concretizou, e a segunda a gente já está terminando a organização toda para acontecer no dia 10 de junho, às 3 horas da tarde, que vai acontecer esse evento lá na OB, né? E vai ser muito lindo. A gente já tá colhendo frutos disso. E eu acredito que tem pessoas aí muito grandes, né, por trás do nosso movimento, que está incentivando, está apoiando, tá fazendo de todas as formas, né? Teve notas de crime da MP contra o réu, você tem, e várias outras, DECRAD, que é a Delegacia de Intolerância Religiosa também, que vem através da Lohama, que é uma grande amiga minha. Você tem o Dr. Daniel, que é o advogado de dentro da LERJ, que faz todo esse trabalho junto com a DECRAD. Já citei o MINC, que especificamente também tem uma abertura muito grande dentro da DECRAD. Então, assim, são todas essas organizações jurídicas que estão nos incentivando, nos apoiando e impulsionando para que esse crime não aconteça mais. É isso que a gente tem que deixar bem claro. A intolerância religiosa, a intolerância de etnia, a intolerância sexual e todo tipo de intolerância não tem que existir. Tem que sim existir a paz, o amor, a alegria entre todos e todas e todes, né? A gente não pode mais viver, a gente está em pleno século XXI, né? A gente não pode viver com ódio de ninguém. Essa palavra não existe. Isso que as pessoas têm que compreender, isso não existe. Isso não existe no nosso vocabulário, dentro da nossa civilização. E todas as religiões, né, que é o meu intuito, que é ligar todas as religiões e que nunca mais exista isso, que as pessoas consigam, de todas as religiões, viver de forma harmoniosa e felizes, né? E que isso tudo se acabe e que a gente seja todos um povo só, que é os seres habitantes da face da Terra, todos eles sejam felizes, né? Porque a gente vê outros casos ao longo do mundo por conta de brigas de religião, e eu acho que isso é uma coisa que já deveria sido vencida há muito tempo. Perfeito, Tiago. E é sempre importante falar, né, pegando um gatilho aí nessa fala do Tiago, que assim, claro, revolta muito você ter um evento público de aniversário de uma cidade com dinheiro público, tendo, né, uma pessoa cometendo um crime como que cometeu.
Mas esse crime não pode ser cometido em nenhum lugar, inclusive dentro da igreja também ele não pode ser cometido. Ele continua sendo crime em qualquer um dos locais que ele aconteça. Então, assim, é muito importante estarmos todos muito vigilantes e combativos em relação a esses crimes que acontecem. E acontecem. A gente precisa chegar, né, nesse momento de acabar, de exterminar todos os tipos de preconceitos e entender que também a gente resguardar, proteger e lutar, independente de ser ou não das religiões de matriz africana, é proteger, resguardar a nossa história. A nossa história que está construída dentro dessas religiões, como no próprio catolicismo também, no próprio evangélico, né, que cresceu bastante no Brasil. Isso faz parte de uma história de um povo, é o povo brasileiro. Mas a construção da nossa história está muito dentro das religiões de matriz africana, está muito dentro da cultura africana. Então, acho que esse é um ponto que a gente precisa estar sempre tendo na cabeça e ser combativo. Aproveitando também, né, que o Thiago falou aí da Dilma, só dar uma dica, que eu sempre falo aqui do Mano a Mano, que é o podcast do Mano Brown, e teve a Dilma, foi maravilhosa a participação da Dilma lá, porque a Dilma não estava naquele ambiente político, né? Então ela estava bem mais solta. E ela falou muito, muito, muito mesmo da luta dela contra esse tipo de preconceito, né? Pegando a questão racial e tudo mais. Então, assim, fica essa dica, você tem lá no Spotify, depois procura, vale muito a pena parar para ouvir a Dilma, e no final eu terminei assim, muito feliz de ouvir o podcast, mas muito triste do que nós fizemos com essa mulher, né? E quando eu digo nós, por mais que eu estivesse do outro lado contrário, mas eu sou o povo brasileiro, eu faço parte desse nós, e a gente tem que se entender como isso. Por isso que eu falo da gente tentar resguardar antes e lutar contra esses preconceitos, né? E outra coisa também que é sempre importante, eu falo aqui, meu amigo, meu irmão, quando vem pessoas de religião de matriz africana, isso dentro de uma vivência não tão grande que eu tenho, mas tenho também, passei a ter, e de conversa, é o acolhimento que essas religiões têm, né? Independente da cor, independente do gênero, independente da orientação sexual, sem preconceito nenhum. Então, essa é uma marca das religiões de matriz africana, de receber o irmão independente de quem ele for, né? E sempre foi assim. E não querer transformar ele, né, de uma hora para outra e tal, mas simplesmente fazer o acolhimento. Então, isso é muito bonito das religiões de matriz africana e é uma coisa que me toca muito. Agora, falando sobre a questão dos terreiros daí de Itaboraí, são quantos terreiros, barracões, casas de axé que você tem esse diagnóstico? E aí eu queria que você entrasse sobre em relação ao aplicativo, que é muito importante, que é o IBA. Então, aproveita aí e responde essas duas. Conta a história do IBA e em relação aos terreiros, tem esse diagnóstico de número de terreiros, casas de axé? Então, na verdade, a gente tem uma, assim, por levantamentos, a gente deve ter uma base aí de uns 200 a 300 terreiros em Itaboraí, né, Eita, montados. Muitos deles, né, não são legalizados, que é uma coisa que assim que eu quero trazer muito em pauta também futuramente, através desses frutos que a gente vai colher, conseguir registrar todos esses barracões em questões legais, né? E especificamente a gente tem comitês aqui, a gente tem a mãe Vânia de Oiá, que é de Manilha, ela tem o ILEACE dela, e ela é representante do comitê organizador de matriz africana de Itaboraí, né? Então, assim, ela tem esse comitê, né, tem uma base aí de uns 50, 60 sacerdotes dentro desse grupo, né, que é esse comitê em específico, mas, assim, é muita gente. E pegando esse viés do aplicativo, como muitas pessoas não são legalizadas e a gente acaba tendo pouca numeração, né? Porque a gente não consegue aprovar nada a favor do nosso povo, porque a gente não tem dados em uma organização chamada IBGE, né? Que é uma organização que conta toda a numeração de todas as coisas que existem no Brasil, em específico.
E o IBGE consta hoje que a gente, dentro do Brasil, a gente consta como 3% da população, os povos de matriz africana. Não estou falando do candomblé, nem da Umbanda, nem de nomenclaturas separadas por religião. É os povos inteiros compõem 3%, que a gente sabe que isso é uma mentira, que não existe por conta de as pessoas se registrarem, né? E falam que os povos evangélicos compõem mais de 80% do nosso país, né? Só os evangélicos, não são os católicos, não, são só os evangélicos, né? Então, assim, aí pegando o viés do aplicativo, foi criado um aplicativo pela mãe Márcia de Oxum, de São Gonçalo, junto com a filha dela, né, a Aretusa, que é essa pessoa que me ajudou lá no começo da manifestação, que lutou muito junto comigo, e a mãe Márcia também lutou muito junto comigo para que com seus contatos para me ajudar na manifestação. E elas criaram esse aplicativo. Eu sou um dos representantes daqui da cidade de Itaboraí por esse aplicativo, né? E o IBA, ele nasce na mão delas, né, em específico. E veio a ideia de conseguir fazer o registro de barracões, né, e os seus filhos, né, a parte jurídica, né, a parte de CNPJ como barracão e a parte de pessoa física, né, dos filhos que compõem aquela comunidade, aquela EBE que a gente chama, né, nosso linguajar, e levantar dados, né, levantar esses dados do IBGE através desse registro. Então, assim, esse aplicativo ele tem um resgate muito grande, né? A gente tem esse nome escolhido por elas, que foi um nome maestro, assim, eu acho que 100% encaixa. Elas são pessoas inteligentíssimas e se encaixa perfeitamente na conotação de unir a todos, né? Porque eu até tenho uma explicação que o Ibá, ele é um ícone, só para todos saberem, é um ícone sagrado, aonde mora o nosso orixá. Ele é como se fosse um pote, né? Que tem uma tampa, que ele fica fechado, e ali dentro existe ícones sagrados dos orixás, né? Que fazem essa ligação desses deuses ancestrais com a nossa vida, para que a gente consiga fazer o culto a eles, né? E a ideia do IBA é conseguir juntar todos esses elementos, né? E essa ideia do aplicativo é juntar todos os elementos. Quem são esses elementos? São esses barracões, esses filhos de axé, de todas as etnias, né? E a gente conseguir, através dessa numeração dentro do aplicativo, conseguir levantar esses números do IBGE e chegar aí, que eu tenho certeza que vai chegar nos 50%, né, da população, porque a gente fala de muitos ao longo do Brasil inteiro, né? Em São Paulo existe muitos barracões, muitas pessoas de axé, no Rio de Janeiro, Minas, espalhado pelo Brasil inteiro, né? Rio Grande do Sul também é muito forte. Então, assim, a gente conseguir levantar esses números para que a gente consiga lutar legitimamente e trazer e fazer a aprovação de muitas leis a favor do nosso povo, né? É para isso que foi criado esse aplicativo. Eu, conversando com o Eric, eu já ia deixar o link desse aplicativo para quem quiser baixá-lo, se cadastrar o seu terreiro, né, de Umbanda, Candomblé, do povo de matriz africana, de todas as nações em específico, se cadastrarem com seus nomes. Tem alguns dados, poucos que são preenchidos, né? E cadastrarem também os CPF, os seus filhos, né? Que moram ali dentro daquele terreiro, que residem naquele lugar, que fazem parte daquela comunidade, para que a gente consiga mudar, porque eu acredito que é através desses números que a gente vai conseguir melhorar esse quadro, melhorar o quadro de leis para o nosso povo e conseguir trazer benefícios e fortaleza e fortalecer cada vez mais o nosso povo. Bacana, Thiago. Inclusive, eu já até me coloco aqui, né, à disposição. Eu tinha falado com o Thiago sobre isso antes da live começar. Primeiro, você vai encontrar na descrição desse vídeo o link
Depois, durante a semana, estaremos publicando nas redes sociais do Salceiro, para quem não segue ainda, @salceiro_sa, e aí você encontra também esse link aqui das redes sociais do Salceiro, mas estaremos divulgando lá. Como eu disse, nós estamos numa sexta-feira à noite, batendo esse papo maravilhoso. Tá indo ao ar hoje, que você está assistindo na terça-feira. Eu vou estar assistindo e vou colocar o link no comentário nesse momento agora que eu estou falando. Então, quem clicar no comentário, você já vai direto para lá. E é muito importante, né? Só para reforçar um pouco o que o Thiago falou, porque isso dá capital político, digamos assim, em relação a essa a todo esse combate à intolerância religiosa, e não só o combate à intolerância religiosa, mas de fortalecimento mesmo, né, em relação a políticas públicas para as religiões de matriz africana. É porque quando você vê o número do dado, e se você pega um governo como está hoje, esse governo acha que aquele povo não deve existir, porque ele não representa uma maioria, né? Não tem a coletividade e a visão de que você governa para todos. Se a gente só tem um cidadão do mundo de um país, seja qual for, que mora no Brasil, ele merece tanto respeito, merece tanto políticas públicas, como todos os brasileiros que aqui estão. Então, isso é muito importante mesmo. E a gente sabe que esse número não representa a realidade. É só você parar que está assistindo e pensar em quantas pessoas de terreiro, de axé que você conhece, que é um número muito grande, né? Então, assim, é importante, mesmo que você não seja de religião de matriz africana, mas você conhece quem é, que você compartilhe para essa pessoa, para que essa pessoa vá lá e, né, coloque seu dado e a gente possa conseguir aumentar esse número. Então, Thiago, fico à disposição aqui para estar propagando também, Obrigado. independente da semana, depois também, sempre que for preciso. E a gente está terminando aqui. Aí, meu amigo, foi 1 hora de bate-papo e foi muito bom ter acontecido nessa Passa muito sexta-feira. rápido. E porque o Thiago, quando eu falei com ele, foi começo da semana, ele estava muito tenso ainda, tudo acontecendo. E hoje está mais relaxado, as coisas tiveram desdobramento, né? Então, assim, foi muito bom, porque a gente tentou fazer na terça, tentamos fazer na quinta, né? Foi até colocado, mas o Thiago estava com essa vida de cabeça para baixo. Mas agora eu fico muito feliz de ver que você está mais tranquilo também. Enfim, isso é muito importante. Não é uma luta fácil, a gente sabe disso, é uma luta muito difícil em todos os aspectos, né? Mas por outro lado, é como você falou, né? Diante de uma coisa muito ruim, foi plantada uma sementinha que está aí germinando, florescendo e com certeza vai dar ainda mais frutos maravilhosos. Meu amigo, muito obrigado pela sua participação aqui. Parabenizar a você e todas essas pessoas que estiveram envolvidas em relação ao ato, que estão juntas com vocês e tenho certeza que esse número vai aumentar cada vez mais, que essas informações chegar para outras pessoas que, independente de ser de religião de matriz africana, vão querer incorporar, encorpar esse grupo. E eu te agradeço muito, meu irmão. Obrigado mesmo aí pela sua presença, pelas suas falas e também conhecer um pouquinho da sua vida cultural. Obrigado você, assim, por ter cedido esse espaço maravilhoso, que tem um viés cultural tão grande, né? E eu queria aqui deixar a minha palavra que todos nós devemos conhecer as nossas raízes, devemos conhecer os nossos ancestrais, respeitar os nossos pais, o nosso pai, a nossa mãe, nos respeitar os nossos avós, porque é através deles que viemos aqui a essa terra. Eles são os nossos Akba, que é os mais velhos na língua Yorubá, eles que são, e aqueles que já foram, né, para o céu, o Orun, eles nos abençoam lá de cima e olham tudo aquilo que a gente está fazendo. Então, eu acredito que se os ancestrais, lá na época da escravatura e até hoje, lutaram tanto, fervorosamente, eu me pergunto, o que você vai fazer? Você vai lutar como eles ou você vai correr disso tudo? Então, é isso que eu me agarro, é nessa força, é nessa força do orixá que eu me agarro, é nessa força dos meus ancestrais que estão muito presentes e muito vivos na minha vida,
que me abençoam todos os dias e que eu peço que todos nós continuamos em frente em prol do amor, da luta, da felicidade, da prosperidade, da vida longa e que todos os povos possam viver harmoniosamente, sem pensar em religião, cor e nada dessas outras pensamentos horríveis que existem na nossa sociedade de hoje em dia, né? E que meus ancestrais possam abençoar todos os ancestrais e todos aqueles que estão vivendo esse vídeo e que eu só tenho a agradecer. Que meu ori e a minha cabeça, onde mora o meu espírito, possa abençoar e receber todas as bênçãos de todos que estão vendo. Axé a todos e vamos em frente, vamos lutar e vamos colher frutos maravilhosos ainda, tenho certeza. Axé, meu irmão, que assim seja. Mais uma vez, muito obrigado. Agradecer a cada um de vocês que estão do outro lado da tela. Fazer aquele pedido super importante. Curte esse vídeo para que esse bate-papo chegue a mais pessoas, para a gente consiga tocar o coração de mais pessoas, fazer com que mais pessoas entendam a importância dessa luta, né, contra o combate ao racismo e à intolerância religiosa e todos os outros tipos de preconceitos que nós temos ainda. O Salceiro vai continuar nessa trincheira de combate contra os preconceitos e contra tudo mais que for ruim, retrocesso, reacionário dentro do nosso país. E, claro, né, contando com cada um de vocês nessa militância do bem. Obrigado a todo mundo. Domingo eu estou de volta com a live para cozinhar e bailar a partir das 11 horas. Um abraço, fiquem na paz.